Oi, gente. Então vamos para a nossa aula de História e Geografia. Essa semana a gente vai ver como representar o lugar onde a gente vive, onde a gente mora. Como é que é esse lugar? Como é que é a nossa rua? Vamos trabalhar um pouquinho sobre a rua, tá? O primeiro espaço onde a gente vai ter esse contato. Se nós estivéssemos na escola, nós íamos sair para fazer algumas aulas, mas não é possível, né? Então vocês vão ter que observar a rua de vocês sozinhos para poder depois representar, tá? Através de desenhos, história e geografia. Geografia porque a gente está representando o espaço desenhado, né? Então, vamos ver. Cada rua tem suas próprias características, já perceberam? Aqui no Campeche a gente tem vários tipos de rua. Infelizmente, ou felizmente, só temos duas avenidas, que é a Avenida Campeche e a Avenida Pequeno Príncipe. O que é uma avenida? Geralmente é uma rua mais larga e uma das ruas principais de um bairro, né? Então, aqui no Campeche, que é o bairro Campeche, nós temos duas avenidas. A Avenida Pequeno Príncipe, vocês sabem por que ela tem esse nome? Em homenagem ao Saint-Exupéry, né? A história do Campeche, que Saint-Exupéry é o autor do Pequeno Príncipe, escreveu o livro Pequeno Príncipe e no começo ele descia aqui, ele trabalhava no correio aéreo postal. Então antigamente aqui no Campeche, naquele campo onde vocês costumam jogar bola ou soltar pipa, o campo perto do parquinho, logo atrás da horta, era um antigo aeroporto. E na década de 1920, os aviões que eram do correio aéreo desciam aqui, aqui foi o primeiro aeroporto de Florianópolis. Então os aviões desciam aqui, aqueles aviões bem antigos, pequenos, com hélices ainda, né? Não eram as aeronaves que a gente tem hoje. Tá? Então a Avenida Pequeno Príncipe é em homenagem a essa história. Geralmente a rua, o nome da rua tem um significado. Tá? Ou é o nome de alguém que foi muito conhecido pela pessoa, pelos moradores, né? Ou uma rua que está falando sobre alguma coisa importante, por exemplo, a Rua da Capela, aqui no Campeche, Rua da Capela, porque foi uma das primeiras ruas maiores e mais conhecidas a serem desenvolvidas, uma rua mais larga, que levavam as pessoas todos os fins de semana à igrejinha São Sebastião, aquela igrejinha pequena, né, onde tem as festas do Divino, tem um cemitério logo atrás. Então aquela igreja foi construída em 1826, ainda pelos escravos. É uma igreja tombada pelo patrimônio histórico-cultural, né? Então ela é bastante antiga e os primeiros moradores aqui da região faziam todo esse percurso que levavam direto a essa igreja, por isso se chama Rua da Capela. A minha rua Jardim dos Girassóis, porque tinha um senhor, um morador bastante antigo, e sempre na época próxima ao verão ele plantava girassóis dos dois lados da rua, então floresciam, ficava todo amarelinho as ruas. E aí a rua não tinha nome, então os moradores se reuniram e pediram para a prefeitura colocar aquele nome, Rua Jardim dos Girassóis, né? Acabou homenageando esse senhor que ainda mora lá na nossa rua, né? Hoje em dia ele já não planta mais girassóis, porque tem as calçadas, foram obrigados a fazer, as ruas vão se mudando, as ruas vão mudando conforme o tempo, né? Os espaços vão se organizando conforme a necessidade das pessoas. Então, aqui no Campeche a gente tem ruas, avenidas, temos travessas, vocês já devem ter passado por ruas bem estreitinhas, que só passavam um carro por vez, talvez alguns de vocês até moram nessas ruas. Ruas que tem mão dupla, vai e volta, né? Travessas, o que é uma travessa? Travessa é uma rua que passa por outras, né? Então aqui perto da escola a gente tem a Travessa da Liberdade, né? Vamos pensar então assim, a gente tem a Avenida Pequeno Príncipe, que vai até a praia, né? Ela é bem longa, só vou desenhar uma parte dela. Nessa rua tem a Rua
Valdemiro José Vieira. O que é Valdemiro? Valdomiro José Vieira é o nome de uma pessoa. Então, possivelmente, essa rua está homenageando um morador. Na rua Valdemiro José Vieira, não tem saída. Ela vai lá no final. Só que nesse percurso aqui da escola, aqui fica a escola do lado direito, né? Número 92 ou 94, não lembro. Tá? Fica a escola. Nesse trajeto aqui, ó, existem outras ruas que vocês já devem ter passado por elas. São 4 ruas. Algumas delas vão até a SC 405, tá bem? E nessas ruas aqui atrás, que tem Arnaldo Alegre, logo depois tem uma travessa aqui, ó. Se chama Travessa da Liberdade. Essa Travessa da Liberdade, vocês já vão saber onde ela fica, ó. Ela começa lá na Aureal, tem um trechinho, atravessa a Rua do Gramal, fica nos fundos do Hiperbom, continua, passa pela Academia Toda a Vida, continua mais um pouco e chega aqui na Rua Valdemiro José Vieira. Então, por que se chama travessa? Porque ela atravessa várias ruas. Ela atravessa a Aureal, ela começa na Aureal, atravessa a Rua do Gramal, atravessa a Rua Vento Sul e depois chega na Rua Valdemiro José Vieira. Então, por isso se chama travessa. Tem também servidões. O que é uma servidão? Uma rua estreitinha, curtinha, pequenininha. Geralmente passa um carro só, 2, mas muito apertadinho. Tá? Então, existem vários tipos de ruas. A prof separou um vídeo aqui mostrando. Um vídeo não, mas umas imagens. Mostrando para vocês. Deixa eu colocar a senha que saiu. Olha só. Vamos ligar aqui. Vamos apagar aqui. Aqui mostra um pouquinho. Não são ruas do Campeche, mas são ruas espalhadas pelo mundo, né? Várias ruas, ó. Existem ruas arborizadas, né? E aí quando essas árvores florescem, ficam bem bonito. Aliás, árvores é uma coisa que a gente deveria investir, colocar sempre nas ruas, porque vocês lembram no verão quando estão vindo para a escola, aquele calor, calor, calor? Geralmente quando a gente passa por uma árvore que o carro fica parado porque tem fila, é mais fresquinho, né? Aí você dá uma aliviada. Então, as ruas deveriam ser arborizadas, né? E as árvores para essas ruas não podem ser qualquer uma. Elas precisam ser árvores que não crescem muito, por causa dos galhos, para não ficarem pesados e caírem nas pessoas se der uma tempestade, né? Enfim, são árvores que possam ser adequadas para esse tipo de espaço, né? Então, ruas com mão única, ou seja, passa só um carro naquela direção, né? Não pode ir para lá, ó, aqui tem uma setinha mostrando, né? Ruas arborizadas, ruas calçadas, vamos ver outros. Ruas que não são pavimentadas, né? Ó, ruas mais largas, olha essas ruas que lindas, essas com flores. Na época que as árvores estão floridas, ó, é maravilhoso, né? Tá cheio de abelhas, cheio de insetos aí embaixo e a gente pode aproveitar bastante. Fica bem bonita a cidade, o bairro, né? Então, aqui algumas ruas que para passar para o outro lado tem um canal, né? Um canal com barcos, você só consegue passar através de barcos, né? Ruas pequenas, avenidas como essa daqui, ruas próximas aos lagos, né? Então, uma variedade, ruas estreitas. Existem as ladeiras também, né? Ficam geralmente nos morros, são ruas estreitinhas que as pessoas precisam estar subindo, né? A pé, e aí não vai carro para chegar até as suas residências, até os seus espaços onde moram. Então, nossa atividade dessa semana, em História e Geografia, será sobre as ruas, o espaço de vocês. O que a prof quer que vocês façam? A prof gostaria que vocês
Vamos ver aqui a rua Valdemiro José Vieira, a rua da escola que a prof separou. Então, a rua da escola, Escola e Engenho, estão vendo? A prof separou para mostrar para vocês uma imagem aérea, né? Avenida Pequeno Príncipe, lá. Então, entramos na rua Valdemiro José Vieira, a escola fica à direita de quem vem da avenida, porque o direito e o esquerdo de uma rua vai depender do seu ponto de referência, da onde você está. Tá? Então, seguindo pela Pequeno Príncipe, a Escola Engenho fica à direita. Ó, nós estamos caminhando. O que tem na rua Valdemiro José Vieira? As ruas que nós falamos, Humberto Holden, Laureano, né? Todas as ruas que cortam aqui. Aqui está a Travessa da Liberdade, ó, que a prof falou para vocês. A rua que passa, aqui passa pela Escola Engenho, né? E continua, tá? Atrás, né? Da escola aqui tem a rua Arnaldo Alegre, que é uma servidãozinha, não é uma rua, é uma servidão Arnaldo Alegre, que é a última da Butiá do Sul. Então, a Escola Engenho, aqui está a rua Butiá do Sul, aqui é servidão Arnaldo Alegre, tá? Para vocês verem. A prof gostaria que vocês, essa semana, então, observassem a rua de vocês e tentassem desenhá-la, representá-la, ok? Vocês vão pegar no caderno de História e Geografia, observar a rua de vocês e aí, assim, ó, vocês não saem na rua sozinhos, observem da sua janela para não ter contato com outras pessoas da rua. Lembre-se que a gente precisa ficar em casa, né, por causa do Covid-19, tá bem? Se vocês saírem ou saem com o pai ou com a mãe de vocês, ponham uma máscara, tá, para olhar a rua, ou fiquem só no quintal da casa para poder desenhar a rua de vocês, tá? Um conceito um detalhe que o prof esqueceu de falar: se nós fôssemos caminhar, nós íamos observar aqui na rua da escola que todas as numerações das casas, de um lado, são sempre pares, os números pares. Do outro lado, são os números ímpares. Então, vocês podem observar isso na rua de vocês, na hora que saírem de carro, que é mais seguro, né? Para observarem devagarinho como é que está organizado os números. Observem que de um lado são os números ímpar e do outro lado são os números pares. O número da casa significa a distância, quantos metros tem até a rua principal, o início. A rua Valdemiro José Vieira, por exemplo, é o número 92 ou 94, eu não lembro, tá? Quer dizer que até a Avenida Pequeno Príncipe tem 92 metros. Então, o número da casa significa a distância dela até a rua principal. O número da minha casa, por exemplo, é sempre 17. Isso quer dizer que a minha rua, Jardim dos Girassóis, tem 117 metros até a rua principal, o início da rua. Entenderam como funciona? Como é que está organizado? Esses números das ruas não são aleatórios. Tem um porquê disso. Assim, o carteiro consegue identificar melhor, quando for carteiro ou entregador, ele consegue identificar melhor a casa de vocês, tá? Cada rua também tem um CEP, Código de Endereçamento Postal, CEP. Perguntem para o pai de vocês qual é o CEP da rua de vocês. Significa Código de Endereçamento Postal. Geralmente o entregador que vai fazer alguma entrega na rua de vocês, eles seguem, não, às vezes não pelo nome da pessoa que vai receber, mas pelo CEP e o número da casa. Então ele sabe o número, o CEP da rua, vai lá e localiza, procura, pesquisa, e o número da casa. E aí faz a entrega. Tá? Geralmente não é pelo nome da pessoa. Quando ele chega lá na casa, ele pergunta: aqui que mora a Márcia, aqui que mora o José, aqui que mora o Ítalo, aqui que mora a Isadora. Ele pergunta e aí então
entrega, né, a mercadoria que foi levar até vocês, a pizza, tá bem? Então, duas coisas importantes. Número, que significa a distância até o início da rua, o número da casa ou o número do prédio, tá? E de um lado ficam os números pares, do outro lado da rua os números ímpares. E o CEP, que é o código de endereçamento postal, para facilitar a localização. Ok, gente? Então são informações importantes para vocês saberem. Não é só desenhar a rua por desenhar, tem todos esses conceitos por trás de uma rua, tá bem? Para vocês observarem. Então a prof vai pedir para que vocês observem a sua rua, desenhem a sua casa nela e, se for possível, vocês vão fazer também os vizinhos, uma casa que esteja à sua direita, à esquerda ou à sua frente. Veja que números tem esses vizinhos e coloquem desenhados na casa. Tá? Escrevam um número, 103, 520, número 12. Se for um apartamento, veja o que tem à sua direita e o que tem à sua esquerda do prédio construído, né, do seu prédio. Tá? Não precisa desenhar o apartamento por dentro, a gente não está vendo por dentro, a gente está vendo o espaço onde está a sua residência, o espaço ocupado, tá bem? Então você vai fazer a sua rua, desenhar a sua rua, colocar a sua casa e fazer o endereço completo. Coloca o nome da rua, então aqui, ó, por exemplo, a rua da escola, você vai escrever aqui, né, Avenida, por exemplo, fazendo da escola, tá? Avenida Pequeno Príncipe. Aqui, qual é o nome da rua que a gente desenhou? Valdomiro José Vieira. Ok? José Vieira. E o número, então aqui, se fosse desenhar a escola, eu ia fazer ela azul, laranja, né? As janelinhas brancas, como ela é. Vocês, na hora que forem desenhar a casa de vocês, observem bem quais são as cores, os detalhes, como é que ela está se posicionada na rua. E aí põe o número na parede ou no muro na frente, né? Como vocês vão se organizar, tá? Para desenhar esse espaço ocupado. Ok? Então, o nosso conteúdo de História e Geografia para essa semana é esse. Vocês desenharem a rua de vocês, escrever o nome da rua, não podem esquecer do nome e colocar o número. Se for possível, desenhe, não precisa desenhar a rua inteira, mas um espaço dela, pelo menos da sua casa até o início da rua. Tá? Pra gente ver. Veja se tem calçada, se ela é arborizada, se tem lixos na frente das casas para colocar recolhimento do lixo. Isso é super importante, não jogar o lixo no chão, né? Veja como é que ela está organizada, se é asfalto, se é pavimentação. O que é pavimentação? Os paralelepípedos. Se é rua de chão, de terra, procure pintar da cor que ela é, tá bem? Se for asfalto, gente, procura não pintar muito preto, faz um preto bem clarinho, porque senão não dá para ver os detalhes daquilo que vocês vão desenhar. Tá bom? Então, se a rua for asfaltada, procure fazer bem clarinho para a gente poder ver todos os detalhes possíveis, tá? Fazer isso no caderno de História e Geografia, tá bom, gente? Se vocês ficarem curiosos sobre outros tipos de rua, pesquisem lá no Google. Também vocês no Google podem ver a localização da casa de vocês, é bem legal. E aí vocês vão ter que pedir para a mãe talvez ajudar, né? Escrever o nome da rua de vocês e lá no Google Maps fazer a localização. Ver uma foto aérea mostrando aonde que fica exatamente a casa de vocês. Talvez isso vá facilitar para vocês fazerem o trabalho de História e Geografia dessa semana. Tá bom, gente? Beijo, bom trabalho. Qualquer dúvida, já sabe. Procurem lá no e-mail, peça para a mãe perguntar e a gente vai trocando ideias. Tá bom?